confiar em ti. Eu preciso aprender a confiar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E aí, tudo bem? Bem, nada como às vezes a gente incentivar a nossa fé e achar que as coisas concorrem para o nosso bem. Essa música, ela fala muito, né, dessa parte, que todas as coisas concorrem para o bem, que eu preciso confiar em ti. A gente sempre acha que tem que contar só com a gente mesmo, mas esquece que tem um Deus maravilhoso, esse Deus que habita em nós e que Ele nos ajuda tanto e a gente não vê isso muitas vezes, ou às vezes a gente não quer ver, fica ruminando problemas na cabeça e não enxerga as coisas que Deus mostra pra gente, entende? Então, isso é uma forma também de uma autossabotagem, e achar às vezes que nada acontece pra você de bom, né? Você já vai logo no negativismo, e isso não é muito legal. Então a gente tem que ter sempre um pouco de fé, um pouco de esperança, pra gente acordar, pra gente poder viver. A fé é importante para que a gente possa levantar da cama e continuar a fazer as coisas que precisamos. Agora a gente vai para nossa terceira leitura. Pare de se auto-sabotar e dê a volta por cima, de Philip Flipman. E é muito legal esse livro, espero que vocês consigam estar assistindo as lives. Não consegui fazer muitas lives essa semana, mas vamos ver se a semana que vem a gente consegue ter um pouco mais de tempo. A teoria das forças contribui para o sucesso, mas isso não é suficiente. Se você conhece seus pontos fortes, mas está tentando passar para o próximo nível, investir ainda mais nessas características não levará a um salto significativo no desempenho. A maioria das pessoas com quem trabalho não precisa ouvir de mim que pode ser melhor naquilo em que já se destaca, ou que deve gostar de si própria do jeito que é. Dizer a uma pessoa altamente criativa, mas sem autocontrole, que apenas celebre e expanda sua criatividade, por exemplo, é contraproducente. Seus dons nunca poderão ser expressados plenamente sem o foco e a disciplina proporcionados pelo autocontrole. Muitas pessoas são brilhantes, né? Eu estava começando a ver outro dia a biografia, né? Um filme, né, de Raul Seixas, e ele se perdeu no meio do caminho. Era uma pessoa brilhante, um filósofo, tinha tanta coisa, ele falava, escrevia poesias, falava durante o show, mas se perdeu no meio do assunto, né? Vamos dizer assim, no meio daquelas drogas todas, bebida, isso tudo foi perdendo. E qualquer um pode ser capaz de perder-se na vida, no cotidiano, com os amigos que tem, e assim vai. Então a gente não deve pensar só em julgar o outro, que aquele outro tá errando e a gente é incapaz de errar. Não, nós também temos as nossas falhas. Então a gente precisa ter a nossa disciplina, né? A gente tentar ter a nossa disciplina, tentar ter um pouco mais de foco nas coisas, ter um objetivo claro, né? Para que a gente possa ter essa disciplina melhor, esse autocontrole aí. Nem a teoria da personalidade, nem a teoria das forças foram muito úteis no meu trabalho. A ideia de que minha personalidade é imutável não ajuda muito quando estou tentando tornar minha vida melhor. E apenas ser informado de que preciso me concentrar
em meus pontos fortes não menciona os comportamentos que preciso corrigir para poder avançar. Em contraposição, a superação das limitações pessoais se baseia na noção de que a mudança é mais do que possível, é imperativa. Para vivermos plenamente, podemos e devemos aprender a minimizar nossas fraquezas comportamentais, ao mesmo tempo que maximizamos nossos pontos fortes. É verdade que muitos obstáculos são difíceis de transpor e um foco exagerado em nossas limitações pode ser frustrante e até mesmo deprimente. Contudo, ignorá-las é ainda pior. As limitações pessoais delimitam fronteiras. É como se a gente tivesse as fronteiras, né, entre uma cidade e outra. Então, se a gente deixar as nossas limitações pessoais nos reter, nos limitar, a gente nunca vai passar da nossa cidade. A gente já está sempre naquele entorno, naquele perímetro, né? Então, a forma que você consegue expandir o seu perímetro é a forma que você está conseguindo melhorar as suas limitações, você está conseguindo superá-las, certo? Então, como as limitações pessoais determinam o sucesso? É simples, elas delimitam as fronteiras até onde poderemos ir, independentemente de quanto sejamos capazes ou talentosos. Suas limitações pessoais, seus comportamentos restritivos, conscientes ou inconscientes, o detêm e, em última instância, determinam seu nível de sucesso. Então, quer dizer, as suas limitações pessoais, sejam elas conscientes ou não conscientes, ela tem uma determinação do seu nível de sucesso. Mesmo que você não consiga ter esse autoconhecimento de que você tem elas estão aí determinando o seu sucesso ou não em certas empreitadas da sua vida. A maioria de nós conhece pelo menos uma pessoa na vida que possui grandes talentos, habilidades, dons ou oportunidades, porém parece não tê-los aproveitado muito. Talvez você esteja observando a sua vida até aqui e se perguntando: eu tenho aproveitado ao máximo o meu potencial? Se você for como a maioria das pessoas, a resposta será provavelmente não. Mas o que a torna algumas pessoas diferentes? O que faz com que algumas alcancem o topo e suas esferas pessoais e profissionais? Comecei a observar pessoas classificadas como as melhores em suas áreas. Perguntei a mim mesmo, o que faz delas as melhores? Foi então que me ocorreu o conceito de limitações pessoais. Eu soube, mesmo antes de concluirmos os testes, que de algum modo as pessoas, para minhas perguntas, estavam mais nos pontos fracos do que nos pontos fortes. Quer dizer, as pessoas elas estavam sobrecarregando a sua personalidade, o seu potencial, o seu comportamento nos pontos fracos e não nos pontos fortes. E aí, quando a pessoa fica só naquela frustração do ponto fraco, não vai para frente, né? Pelo que eu entendi, foi mais ou menos isso. Mas vamos continuar a leitura para a gente ver se entende um pouco melhor, tá certo? Livrando-se do excesso de peso. O peso não é o peso de gordura, não, é o peso das nossas dificuldades, né? Vamos dizer assim. Há alguns anos levei meu filho Matthew e Mika para a nossa aventura masculina anual, uma árdua trilha de 6 dias pelas montanhas do Colorado. Na manhã seguinte à chegada de Beaver Creek, fomos para a área de esqui onde iniciaríamos a trilha. Pusemos as mochilas nas costas e caminhamos em direção ao teleférico, que nos deixaria no ponto de partida. Ao contornarmos uma construção alta no sopé da montanha, toda a planície à nossa frente literalmente explodiu em cores. Mal conseguimos acreditar no que estávamos vendo.
Ai, é como um presente depois de tanta, né, caminhada, que coisa boa. Não fazíamos ideias do que estávamos no meio do maior evento de balonismo do país, enfeitiçados pela cena de balonistas se preparando para alçar voo. Observamos balões de todas as cores do arco-íris se encherem de ar e começarem a ocupar o céu. Pilotos e equipes se movimentavam apressados. As labaredas, os maçaricos pontuavam o zum matinal e os balões inflados se preparavam para levar seus passageiros a alturas, sendo atados com a força até as cordas serem removidas. Ah, deve ter sido muito maravilhoso. Um balão chamou minha atenção. A maioria das pessoas estava se afastando dele, pois tinham se tornado perigoso. O maçarico parara de lançar ar quente no balão antes que ele se inflasse por completo. Meio murcho e preso por uma corda longa, ele se movimentava lentamente em círculo, derrubando tudo que estivesse a seu caminho, como uma imensa bola de boliche feita de nylon. Um membro da equipe tentava desesperadamente desamarrar uma corda, enquanto o balão causava um desastre em câmera lenta. Nós observávamos à distância enquanto o balão continuava dando trombadas, sendo puxado e tentando se livrar das amarras. Olhei para Matthew e Mick e disse: "Meninos, eu sei como é sentir isso." "Como assim, pai?" perguntou Matthew. "Eu sei como é querer se soltar do chão, estando amarrado a algo, e tentar desesperadamente se libertar." A seguir, expliquei que eu me lembrava de várias vezes em que cordas invisíveis me mantiveram preso quando eu estava tentando alçar voos. Apesar de meus erros e fracassos, eu sabia que estava destinado a ser mais do que aquilo. "Soltem-me e me deixe ir, eu quero voar." Mais tarde, enquanto víamos os balões subirem aos céus, a partir do cume em que estávamos sentados, eu refleti mais um pouco sobre as incríveis semelhanças que temos com eles. Percebi que todos estamos a bordo de um balão de gás e, quer conheçamos isso ou não, todos estamos participando de uma corrida. Alguns ainda estão presos ao solo, procurando uma forma de se soltar para poder voar. Há ainda aqueles que sobem, mas não conseguem alcançar uma boa altitude porque estão carregando muito peso. Acho que esse peso são as mágoas, as tristezas, os arrependimentos, as amarguras, as raivas, todos esses sentimentos que não deixam a gente para frente, né? As cordas e os pesos os impedem de se libertar e subir. Então são muitas limitações que a gente se impõe. Quando os balões começam a decolar, percebemos que alguns vão imediatamente para cima, enquanto outros planam sobre a superfície, a pouca altura do chão. Então alguém corre e grita para um dos que estão lutando para levantar voo. O que está atrapalhando são os pesos. Joga os pesos fora. Após um instante, a pessoa na gôndola entende. São os pesos que estão me detendo. Ela começa a se livrar dos pesos o mais rápido possível. E dito e feito, o balão começa a subir. A viagem que você está a ponto de empreender está toda centrada em você. Seu balão, seus pesos, suas amarras, suas dificuldades que o detêm. Você pode optar por viver como sempre viveu, ou pode fazer a escolha de identificar e superar aquilo que não permite seu avanço. Você pode voar e o ar, o cenário e a própria vida serão muito mais emocionantes quando você descobrir como superar as limitações pessoais que o estão impedindo de progredir. Vamos encontrar os pesos da sua vida, jogá-los fora do balão
Então eu te pergunto, você tem muitos pesos? Tem muitas coisas que incomodam em seu coração? Comenta aí pra mim se você tem muitas dificuldades, muitas raivas, muitas coisas pelas quais você se arrepende, coisas que você fez e que às vezes, meu Deus, não sei onde que eu tava com a cabeça, ou outras coisas que você deixou de fazer, eu podia ter feito isso, e aí você não fez, e aí você fica arrependido até hoje porque não fez aquilo que você achou que deveria ter feito, né? Então, assim, existem várias situações. Às vezes existem mágoas do passado, um irmão, aquele irmão que roubou seu pedaço de bolo que você tinha deixado escondido, até hoje você guarda a mágoa dele, né? E aí essa mágoa, ela vai fazer o quê? Faz bem mal pra você, mais pra você do que o seu irmão que você parou de conversar. E assim vai a vida. Então, tenta colocar aí no papel essas coisas ruins que você tem convivido com você mesmo aqui dentro, na sua cabeça, né, os pensamentos recorrentes, né? Existem muitas coisas ruins, existem muitos pesos no seu balão, existem muitos pesos na sua mente. Esses pesos, eles são realmente válidos? Vale a pena você dar tanta atenção a ele? Ou será que você pode deixar ele pelo caminho? Porque a gente fez uma outra leitura, né, falando sobre as atividades que eram necessárias, as que são importantes e o que não eram. E tinha aquelas que eram desnecessárias, que a gente podia deixar para lá e nem fazê-las. Então eu te pergunto, quais os sentimentos que são ruins aí na sua vida que você pode descartar, que você pode jogar fora, que não está fazendo bem para você, que não vai fazer diferença na sua vida, não importa o que você fizer hoje, que não vai fazer diferença. Porque são coisas que só compete a você mesmo. É assim, alguma coisa, um curso, por exemplo, você deixou de fazer, você fica com aquele arrependimento até não sei quanto. Então, se você tem isso, nesse exemplo, não envolve ninguém mais, a não ser você mesmo, mas é um peso que você carrega. Então, vamos combinar de você parar de pensar nisso e se perdoar, né? Buscar o auto-perdão por você não ter feito. Ou você fez uma coisa que você achou que foi muito ruim, mas só você que achou. Isso também te incomoda? Vamos jogar esse peso fora, como nos pesos de balão? Então, veja aí que se há algum outro peso, se tem como você fazer algo, você tem que conversar com alguém, se você tem que falar com alguém, pedir desculpa para alguém, perdoar alguém, para você deixar ficar em paz e viver a sua vida. Porque eu tenho certeza que cada um de nós temos amarras que ficam escondidas ou que ficam ali na sua cabeça que você deixa de viver a sua vida, o seu presente, só pensando lá no passado, ou coisas que aconteceram no seu passado que você fica com medo no futuro. Então você acha que realmente isso está te fazendo bem? Você acha que vale a pena mesmo desgastar? Mas a sua pressão aumenta, né? Seu coração fica dolorido, pra quê? Né? Pensa bem nisso tudo que eu tô falando. Se for necessário, escreve essas coisas que estão te fazendo mal, joga fora, descarta e começa a viver uma vida melhor. Começa a viver uma vida com mais leveza, com mais tranquilidade, tá ok? Então, muito obrigada a todos vocês que estão aqui comigo, que puderam passar um tempinho comigo. As pessoas que estarão vendo esta live, tá? Muito obrigada também. A próxima será o número 3, as 5 leis das limitações pessoais. Gente, eu que agradeço realmente, porque cada leitura que eu faço é uma ajuda que eu recebo de Deus. Porque os espíritos amigos, eles estão aqui conosco. Eles me ajudam. Eu tenho certeza que ajuda cada um de vocês que estão aqui, tirando seu tempo. Não é tirando seu tempo, não. É melhorando o seu tempo com coisas boas. Tá joia? Um beijo e até a próxima.